O nosso terceiro autor aqui é o Bain, de 1958. Ele falou da importância da concorrência potencial para a determinação de preços. O que ele dizia, então, na verdade? O Bain desenvolveu a seguinte teoria: olha, as empresas elas não olham apenas o preço que os concorrentes cobram. Elas também avaliam a possibilidade de novas empresas entrarem no mercado delas se elas cobrarem preços muito altos. Então, as empresas elas fixariam a margem e o preço em um nível não atrativo a novos entrantes, ou seja, não vou cobrar um preço absurdamente caro, porque se eu cobrar um preço muito caro, vai entrar concorrente no meu mercado. E aí, o Bain avaliou bastante a interdependência entre os produtores que estão no mercado e aqueles que poderiam vir a entrar como um dos fatores principais aqui na determinação de preço. Então, como ele fala desse movimento da entrada de novos concorrentes, ele falou muito sobre o estabelecimento das barreiras à entrada. Então, o que ele chamou de barreiras à entrada aqui? As mesmas questões que a gente já viu. Então, a empresa ter vantagem de custo, ter produtos diferenciados, ter economias de escala. E aí, as barreiras à entrada, elas formariam uma vantagem para essas empresas, que possibilitariam que essas empresas cobrassem um preço um pouco mais alto sem atrair novos concorrentes. Então, quanto maiores as vantagens, maiores as barreiras à entrada, e aí as empresas acabavam podendo cobrar preços mais elevados. Então, as barreiras de entrada não seriam insuperáveis, mas acabariam por colocar aí uma possibilidade, né, de determinar preços mais altos, considerando que esses preços não poderiam ser exorbitantes, porque senão atrairiam novas empresas para entrar nesse mercado. Por fim, a gente tem o Labine, de 1984, e aí ele trabalhava com dois tipos de preço. Ele dizia o seguinte: olha, a gente tem nos mercados o preço de expulsão e o preço de exclusão. O preço de exclusão seria um preço que impediria a entrada de novas empresas e garantiria uma margem de lucro um pouco menor. O que é isso? Bom, é justamente o que o Bain falou em relação a barreiras à entrada, né? Então é o seguinte: olha, eu vou cobrar um preço que não vai ser todo o preço que eu poderia cobrar e os consumidores pagariam, mas eu vou cobrar um preço em que eu vou ganhar dinheiro, mas que não vai atrair empresas novas para o meu mercado, né? Então, quando as empresas vão entrar no meu mercado, elas olham e percebem o seguinte: olha, essa empresa aí já tem custos bons, eles têm uma escala de produção razoável, ou eles já têm um produto conhecido e não cobram um preço tão alto. Se eu for entrar, será que eu consigo competir com essa empresa? Porque eu vou ter que ter todo um trabalho a mais de divulgação da minha marca, de divulgação da minha empresa. Provavelmente eu vou ter custos maiores, porque eu não vou ter aprendido ainda como fazer aquilo antes de começar a fazer. Então, tudo isso faz com que quando as empresas que já estão no mercado cobram um preço de exclusão, que eu acabo não incentivando, ou mesmo que eu acabe impedindo a entrada de novas empresas nesse mercado. O outro tipo de preço é o que a gente chama de preço de expulsão. Eles seriam definidos como preços fixados por grandes empresas de forma a excluir empresas menores do mercado. Como assim? Bom, eu tenho a entrada, por exemplo, de um Carrefour numa cidade de médio porte. E aí o Carrefour vai lá e faz mega promoções. E aí com essas mega promoções ele elimina os pequenos supermercados da cidade. Isso é um preço de expulsão. Aqui, só para ficar mais claro como é que funciona o preço de expulsão, eu preciso cobrar um preço que seja menor do que o custo das empresas eliminadas. Por quê? Vamos supor, a empresa A tem um custo médio, ou seja, um custo por produto de R$2, ok? E ela cobra no produto dela, o preço dela é R$3, ou seja, ela está com uma renda média, uma renda por produto de R$1, ok? A empresa B, ela tem um custo de R$4. Então, o preço mínimo que essa empresa precisaria cobrar é R$4 para ela empatar, né? Para não ter nenhuma renda aqui, nenhum rendimento, nenhuma receita. E aí, como é que funciona? Obviamente, essa empresa desse jeito aqui, ela nem conseguiria se manter no mercado, né? Mas vamos supor que ela cobra R$4,01. Essa empresa aqui, ó, com esse preço de R$3 aqui que ela está cobrando, ela está ganhando R$1 de receita e ainda assim esse preço dessa empresa é menor do que o custo da empresa B. Como que essa empresa B vai competir?
Se o produto dela está custando R$4, como é que ela vai competir com uma empresa que o custo é 2 e que está cobrando 3? Não tem jeito. Então, essa empresa aqui é eliminada do mercado. Essa empresa aqui está cobrando um preço menor do que ela poderia cobrar. Ela poderia cobrar R$4? Poderia, né? Ela continuaria competindo aqui com essa empresa B. Mas se ela quiser eliminar a empresa B, ao invés de ganhar R$2 aqui, ela vai passar um tempo ganhando R$3 aqui, né? Ganhando R$1 ao invés de ganhar R$2 que ela poderia ganhar. E ela elimina essa empresa B que tem um custo mais alto. Em geral, quem tem custo mais alto? Empresas menores, que trabalham com escala de produção menor, que não conseguem dissolver tanto o custo fixo, né? Então, essas são as empresas que são eliminadas aí pelo preço de expulsão. Para o preço de expulsão, o fator fundamental seria o tamanho do mercado por essas empresas menores, o tamanho de mercado ocupado por essas empresas menores, já que só compensaria a empresa se a empresa estabelecida pudesse ocupar o mercado de forma eficiente. A empresa estabelecida trabalha com capacidade máxima e para atender a clientela da empresa expulsa precisaria ampliar sua escala em 10%, mas a empresa ocupa só 2% do mercado. Nesse caso aqui não valeria praticar um preço de expulsão. Por quê? O que eu estou dizendo aqui? Vamos supor que o Carrefour ele vai entrar ele entrou na cidade e aí para poder Carrefour não, vamos pensar num outro exemplo. Pensar uma empresa que produz sorvete, ok? Ela atende lá a clientela e tal, uma empresa grande, produtora de sorvete numa determinada cidade. E aí ela vende para a maior parte da cidade, mas não vende para todo mundo. Para ela poder vender para todo mundo, ela teria que aumentar a empresa. Só que para aumentar a empresa, ela precisaria gastar, só que ela eliminaria uma concorrente, por exemplo, que ocuparia só 2% do mercado. Será que vale a pena para essa empresa fazer um investimento para ocupar só mais 2% do mercado? Provavelmente não, né? Então, as empresas, para elas cobrarem um preço de expulsão, elas têm que ter condição de ocupar o mercado daquela empresa que ela está mandando embora de uma forma eficiente, senão não vale a pena. Estratégia nem sempre seria utilizada, já que muitas vezes interessaria a grandes empresas a coexistência com empresas menores por conta de participações insignificantes dessa empresa no mercado, ou do diferencial de custo não ser muito grande a ponto de compensar uma competição por preço. E aí isso aqui é interessante porque o que a gente diz, né? Que em mercados mais concentrados, as empresas têm custos muito semelhantes. Então, em especial quando a gente está tratando de oligopólios de produtos diferenciados, as empresas não adotam preço de expulsão. Por quê? Porque elas têm custos parecidos, produtos diferenciados no mercado, e aí elas vão competir de que forma? Elas vão competir por propaganda, elas vão fazer marketing, né? A gente não vê, por exemplo, empresas, oligopólios muito concentrados de produtos diferenciados. A gente não vê empresas de automóveis fazendo mega promoção, saldão de venda de veículos, de fato, assim, vendendo veículo barato, né? Por quê? Porque não vale a pena, não é